Gente amada do Dani, a paz. Quando eu era menor, quando eu era mais novinho, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o amor de Deus, porque eu olhava a Deus como se ele fosse, sabe, um diretor de fábrica, que ele tem todos os funcionários dele, mas ele não sabe necessariamente quem é cada um. Eu achava que Deus era assim. Eu achava que Deus tratava todo aquele que crê, né? Eu achava que Deus tratava essas pessoas como se fosse um povão. É um monte de gente e ele ama todo mundo. Mas não é assim, não. Cada vez mais, quanto mais eu leio a palavra de Deus, e quanto mais eu leio a Bíblia e conheço o meu Senhor, eu começo a ver que ele tem um interesse pessoal em cada um de nós. Ele sabe exatamente o que eu sonho, ele sabe exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Ele sabe o que faz bem pra mim e o que vai me afastar dele, ele sabe. Ele sabe quando eu tô chorando, ele sabe quando eu tô sendo menosprezado. Ele sabe quando as pessoas estão me ignorando e ele sabe quando eu tô sendo perseguido, ele sabe. Você vai ver, por exemplo, em Marcos, lá no capítulo 16, Pedro estava triste, porque Pedro tinha acabado de trair Jesus, Pedro tinha negado ele 3 vezes, e a Bíblia conta que Jesus olhou para ele e Pedro chorou amargamente, aquele choro de ter traído o amigo, o Senhor dele, e o carinho de Deus, quando o anjo vê as Marias que estavam entrando para ver o corpo de Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado. Aí o anjo fala para ela: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Agora vai lá, avisa os discípulos e avise Pedro que Jesus vai voltar, que Jesus está indo lá para ver eles na Galileia. Gente, por que o anjo avisou especialmente, avise a Pedro? Porque Jesus sabia a dor que Pedro estava de ter traído ele, por ter traído ele. Jesus fala em específico, vai lá e fala para ele não esquecer que eu amo ele, mesmo ele tendo feito o que ele fez. Daniel, no capítulo 10, quando Daniel tá orando para Deus dar uma resposta para ele, e aquela resposta demora 21 dias, e aí quando o arcanjo, na verdade, Gabriel, chega e fala assim: Daniel, homem amado, desde o primeiro dia as suas orações estão sendo ouvidas, e foi por sua causa que eu vim aqui. Ou seja, Deus amava tanto Daniel que ele mandou o próprio arcanjo Gabriel ir lá responder a oração de Daniel, que estava sendo ouvida desde o primeiro dia. Isso tudo eu estou te falando, querido, porque o único que conhece tudo que você precisa, tudo que conhece a tua dor, o único que conhece a tua dor, o único que conhece todas as suas necessidades, o único que vai entender o seu choro, o único que vai entender de fato a sua alegria, o único que vai entender de fato e se alegrar com você na sua vitória, o único é Deus. O errado sou eu e o errado é você quando a gente espera que as pessoas tenham essa sensibilidade que só o Senhor tem. Às vezes a gente quer contar o problema para alguém, a pessoa não vai entender. Às vezes a gente quer alguém para partilhar uma alegria, a pessoa não vai entender. Às vezes a gente quer fazer uma brincadeira, a pessoa também não vai entender, porque a gente espera do ser humano aquilo que só Deus faz, que é poder nos entender no profundo do nosso coração, entender as nossas atitudes, entender as nossas intenções. Só o Senhor pode fazer essas coisas. O errado sou eu e você, quando a gente espera que pessoas entendam e pessoas reconheçam, e pessoas tenham um carinho, e pessoas tenham algum tipo de reconhecimento que só o Senhor tem. Eu tô fazendo esse vídeo para que a partir de hoje, em nome de Jesus, você passe a ser mais maduro e mais madura e comece a depositar toda a sua expectativa e esperança no Senhor. Conte para Ele a sua dor, conte para Ele a sua necessidade, porque as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender, elas vão ainda acabar, às vezes até te acusando, quando você fez uma coisa com carinho, uma coisa com alegria. As pessoas não vão entender, mas o Senhor te entende. Então invista o seu tempo de oração com o seu Deus. Tenha intimidade com Ele e não deixe, e eu repreendo em nome de Jesus, essa palavra maldita que às vezes vem no coração de algumas pessoas, dizendo assim: ah, Dani, mas Deus não se importa comigo, Deus não sei o que, Deus fala com o outro, mas não fala comigo. Mentira do inferno. Jesus quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você. Tenha intimidade com Ele, ore mais, busque mais, dê risada com Ele, chora com Ele, vai pro banheiro, se você não quiser que ninguém veja, vai lá, tira a roupa, fica peladão, peladona lá e chora na presença dele. Ele vai estar te vendo e ó, no tempo certo,
Na hora certa ele vai te responder. Mas o interessante é que a resposta da oração vai vir no tempo certo. Porém, o consolo de Jesus vem no momento em que a gente ora. O Espírito Santo de Deus, ele é o consolador. No momento em que ele é invocado, você já vai sentir o consolo de Deus e o carinho dele, porque ele te ama muito. E é por isso que você está ouvindo essa palavra agora. Sinal de que Deus tem interesse na sua vida. Sou o pastor Daniel Sade. Deus te abençoe de verdade.